Olá pessoal, esse é mais um vídeo sobre fisiologia renal. Se você não assistiu primeiro, corre lá, assiste e depois retorna a esse. Nesse vídeo vamos falar sobre os rins, as estruturas que o compõem, os determinantes da filtração glomerular e as barreiras de filtração. Os rins pesam cerca de 150 gramas e têm um tamanho aproximado de uma mão fechada. Acima dos rins, nós temos uma estrutura chamada de glândula suprarrenal, o qual produz muitos hormônios importantíssimos para o nosso organismo. Dentre eles, a aldosterona, que regula as concentrações de sódio e água na urina. A parte mais externa dos rins é chamada de córtex e a parte mais interna é chamada de medula. Na medula também se localizam as pirâmides e os cálices renais. Na borda medial dos rins, eu tenho uma fenda chamada de hilo renal, no qual penetram vasos sanguíneos. O suprimento sanguíneo renal ocorre através da artéria renal, que é o vaso sanguíneo responsável por levar sangue para dentro dos rins. Ela se ramifica em artérias segmentares, artérias interlobares, arqueadas e interlobulares. As artérias interlobulares, por sua vez, originam a arteríola aferente. As arteríolas aferentes dão origem aos capilares glomerulares, que são capilares que realizam a filtração do plasma sanguíneo, também chamados de glomérulo renal. O glomérulo renal é envolvido por células epiteliais denominadas podócitos, o qual nesse vídeo veremos mais adiante as funções. E esses capilares glomerulares se coalescem e originam a arteríola eferente. As arteríolas eferentes originam os capilares peritubulares, peri ao lado, tubulares dos túbulos renais. É muito importante essa conformação estrutural para que substâncias sejam facilmente reabsorvidas ou secretadas dos túbulos para o sangue ou do sangue para os túbulos renais. Bom, nós já sabemos que os néfrons consistem na unidade funcional dos rins. Nós temos aproximadamente 1 milhão de néfrons em cada rim. E nós temos dois tipos de néfrons. Os néfrons corticais, em que o glomérulo se encontra na região mais externa do córtex e são menores. E os néfrons justamedulares, que possuem alça de Henle maior e vasos retos. E o glomérulo se encontra mais próximo da região da medula renal. Nessa imagem, podemos ver um néfron, os glomérulos renais, a cápsula de Bowman, que é o epitélio que envolve os glomérulos e que recolhe o filtrado glomerular. Além disso, a junção do glomérulo, juntamente com a cápsula de Bowman, é chamada de corpúsculo renal. Logo após passar pela cápsula de Bowman, esse filtrado vai ser direcionado ao túbulo contorcido proximal, na alça de Henle, no seu ramo descendente delgado, ascendente delgado e ascendente espesso. Túbulo contorcido distal, os túbulos coletores, a junção de vários túbulos coletores formam um ducto coletor, que vai depositar o filtrado nas papilas para ser eliminada para o meio externo posteriormente. Bom, nessa imagem nós podemos ver as arteríolas aferentes, os capilares glomerulares, as arteríolas eferentes. E esse filtrado sai dos capilares glomerulares em direção à cápsula de Bowman, ao túbulo contorcido proximal. Nesse filtrado, eu posso ter a reabsorção de substâncias, como a glicose e os aminoácidos, que são praticamente completamente reabsorvidos no túbulo contorcido proximal.
Além disso, 65% aproximadamente do sódio e água são reabsorvidos no túbulo contorcido proximal, de acordo com as necessidades corporais, e quantidades adicionais de algumas substâncias podem ser secretadas do sangue diretamente para o lúmen tubular, ou seja, a secreção é a liberação de substâncias em direção ao lúmen tubular. E por fim, eu tenho a excreção, que é a liberação de urina para o meio externo. Quais são os determinantes da filtração glomerular? Então vamos lá. Os determinantes da filtração glomerular são algumas pressões. A primeira pressão é a pressão hidrostática capilar glomerular, que é equivalente à nossa pressão arterial, mais ou menos a metade da nossa pressão arterial. Os valores do Gaito são ligeiramente diferentes, mas nesse vídeo vamos considerar os valores da Silvertop. A pressão hidrostática capilar glomerular é de aproximadamente 55 milímetros de mercúrio, que favorece a filtração, ou seja, favorece com que o plasma sanguíneo saia dos capilares glomerulares em direção ao espaço capsular, ou da cápsula de Bowman. A segunda pressão é a pressão coloidosmótica, também conhecida como pressão oncótica, que é a pressão dos coloides do plasma sanguíneo, ou seja, das proteínas, principalmente a albumina, que atrai a água de volta para os capilares glomerulares por osmose e se opõe à filtração. E, finalmente, a última pressão é a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, também chamada de pressão de fluido, que é equivalente a 15 milímetros de mercúrio, que é a pressão de líquido no interior da cápsula de Bowman, que cria uma resistência para a saída do filtrado glomerular. Então, é uma pressão de 15 milímetros de mercúrio, que também se opõe à filtração. Portanto, se eu realizo a subtração da pressão coloidosmótica e da pressão hidrostática da cápsula de Bowman pela pressão hidrostática capilar glomerular, eu tenho a pressão resultante de filtração, que vai ser a pressão efetiva que faz com que meu plasma sanguíneo seja filtrado. Nessa animação, é possível verificar que a parte do sangue que é filtrado é o plasma sanguíneo, e esse filtrado é livre de proteínas e hemácias. Mas o que impede a filtração de proteínas e hemácias na urina? Nós temos 3 barreiras de filtração. A primeira barreira é o endotélio capilar, que possui poros, também chamados de fenestras, carregados negativamente, impedindo a passagem de proteínas e hemácias. A segunda barreira é a membrana basal, que consiste na fusão da lâmina basal do endotélio capilar e do epitélio capsular. E essa membrana basal possui glicoproteínas carregadas negativamente, impedindo a passagem de proteínas do sangue, repelindo as proteínas do sangue. E a terceira barreira de filtração são os podócitos, que consiste no epitélio da cápsula de Bowman, e entre os seus pedicelos, que são estruturas semelhantes a pés que envolvem os capilares glomerulares, eu tenho fendas de filtração. Nessas fendas, eu tenho a presença de proteínas, como a nefrina e a podocina, que são carregadas negativamente, repelindo as proteínas do sangue, que consiste na terceira barreira de filtração. E por último, eu gostaria de falar sobre o aparelho justaglomerular, que consiste nas células da mácula densa, que são sensíveis a baixas concentrações de sódio, as células justaglomerulares, que liberam renina, e as células mesangiais, que são células contráteis, capazes de alterar o fluxo sanguíneo renal, contraindo ou relaxando os glomérulos por ter receptores para angiotensina 2, realizando a vasoconstrição, diminuindo a filtração glomerular, e receptores para os peptídeos natriuréticos liberados
pelo miocárdio atrial, realizando a vasodilatação e o aumento da filtração glomerular. Bom, pessoal, então estamos finalizando nosso vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E até a próxima!